Hoje eu vim contar para você uma notícia sobre uma máquina colheitadeira de café que está causando amputações e até mesmo já causou 2 mortes no Espírito Santo. Olá, meu nome é Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias do mundo jurídico e também dicas de como que você deve fazer para exercer o seu direito sempre que ele for desrespeitado. Então, hoje eu vim aqui tratar desse assunto, dessa colheitadeira, uma máquina que faz a colheita do café, onde essa máquina já causou aí 9 amputações e ao menos 2 mortes de trabalhadores que manuseavam essa máquina lá no estado do Espírito Santo. Primeiro, a gente deve informar que normalmente essa colheita do café ela é realizada por humanos. Então, são contratados ali na época da colheita centenas, às vezes, de trabalhadores para realizar essa colheita manual do grão, onde depois dessa colheita, esses grãos são encaminhados então para o beneficiamento. Agora, nesse caso específico, onde essa máquina que faz a colheita, ela chama máquina colhedora, ela foi adaptada da colheita do feijão. E por conta das especificidades do café, que cai ali com alguns galhos, algumas folhas, essa máquina não tem sido bem aproveitada e está causando esses diversos acidentes de trabalho para quem manuseia essa máquina, que tem ali um cilindro com uma lona que vai fazer com que essa lona faça a colheita dos grãos de café que são ali retirados do pé de café. E essa máquina ela foi desenvolvida aí para fazer a colheita de um tipo específico de café chamado Conilon, que esse grão é feito especialmente para aqueles cafés instantâneos. Então, para esses grãos de café, foi desenvolvida então essa adaptação dessa máquina que antigamente fazia a colheita do feijão para fazer então a colheita desse tipo específico de café. E como teve ali algumas coisas que não foram bem adaptadas, essas máquinas causaram aí esses diversos acidentes lá no estado do Espírito Santo. Essa adaptação foi desenvolvida ali no ano de 2022 e de lá para cá, em questão de 2 anos, causou esses diversos acidentes. Mas por que que ela foi desenvolvida, né? Como eu disse no começo do vídeo, para fazer a colheita do café nós precisamos de mão de obra humana. Então precisamos de várias pessoas para fazer a colheita manual do grão de café. E essa adaptação, essa máquina com essa adaptação, ela consegue reduzir ali em até 2/3 da quantidade de funcionários. Então, para o produtor, é muito mais vantajoso ele ter essa máquina e não precisar contratar tanta gente naquela fase da colheita do que simplesmente encher ali 5, 6 ônibus de trabalhadores para realizar a colheita do café, que normalmente ela é feita ali na região do Espírito Santo com trabalhadores da Bahia. Então, normalmente isso aí é feito, vai em vários e vários ônibus para que esses trabalhadores ajudem ali na época da colheita do café. E com essas máquinas adaptadas, essa necessidade de mão de obra reduziria em até 2/3. Então, trazendo ali um benefício muito grande para o produtor rural, que também vai ter uma série de responsabilidades a partir do momento em que ele coloca uma máquina ali que vai ter que ser manuseada por humanos e essa máquina está passível ali de ter um acidente envolvendo essa pessoa, esse operador da máquina. E aí, por conta desses diversos acidentes que ocorreram com esse tipo específico de máquina, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu então um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta entre a fabricante e os produtores, para que fossem instalados sistemas de segurança. Então, aqueles sistemas em que há travas, onde o acionamento faz com que a máquina imediatamente pare a sua produção. Então, a pessoa possa socorrer uma pessoa que porventura esteja ali com algum membro do seu corpo preso na máquina, então facilita muito o resgate desse trabalhador. E a fábrica dessa colheitadeira aí de café é da fábrica MIAC, M-I-A-C, pertencente às Indústrias Colombo. Então, esse problema foi específico dessa marca e que está causando esses diversos acidentes ali no campo, lá no estado do Espírito Santo. E o Ministério Público do Trabalho, então, fez ali um termo de ajustamento de conduta com a fábrica e os produtores da região para que fossem instalados sistemas de segurança nessas máquinas colhedoras. E esse sistema de segurança custa apenas R$ 10.000, sendo que a máquina custa ali entre 265 e até 345 mil, a depender da potência. Então, o sistema de segurança não é algo caro se comparado ao preço do próprio maquinário.
Então, houve esse termo de ajustamento de conduta e numa pesquisa, numa investigação realizada no ano passado, constatou-se que apenas 25% das propriedades haviam instalado esse equipamento de segurança, essa trava de segurança ali nas colhedeiras, e de modo que ainda hoje há grandes riscos de que trabalhadores sejam ali prejudicados fisicamente com essa máquina, inclusive podendo ocasionar o óbito. E aí agora eu venho te falar quais são os direitos do trabalhador, quais são os direitos do produtor em relação a uma máquina que vem com um problema de fábrica. Com certeza, para você colocar um produto no mercado, você precisa fazer testes, especialmente testes de segurança, para que você não coloque a vida do usuário em risco e aquela máquina que foi desenvolvida para facilitar acabe atingindo ali a integridade física de alguém que vai operar esse maquinário. Então, essa fabricante ela é 100% responsável por todos os eventos causados, caso seja comprovada a falha de fabricação, o defeito de fabricação. Então, nesse caso, a fabricante pode responder integralmente por todos os danos causados a essas pessoas, inclusive as famílias daquelas pessoas que infelizmente vieram a óbito por causa desse manuseio, desse novo sistema de colhedeiras. Então, a fabricante ela pode sim ser responsabilizada. Porém, a partir do momento em que o produtor ele tem ciência de que há esse equipamento de segurança, essas travas de segurança que podem ser instaladas nessa máquina e eles não fazem essa instalação, a partir desse momento também o empregador ali, o produtor rural, pode ser responsabilizado caso algum de seus funcionários venha aí a sofrer danos por causa dessa máquina sem o sistema de segurança, que, repito, ele é muito barato comparado ao preço da própria máquina. Então, nesse caso, o trabalhador que sofrer ali algum acidente, que sofrer eventualmente uma amputação ou, infelizmente, vier a óbito, eles podem responsabilizar tanto a fabricante quanto o produtor rural, o empregador daquele funcionário que foi vítima daquela máquina que não tinha o sistema de segurança. Então, em cima disso, o que a família pode pedir? Vamos dar aqui o pior exemplo, no caso de óbito. Os herdeiros daquela pessoa falecida podem pleitear uma indenização por danos materiais, que pode incluir pensão, inclusive, caso o falecido seja sustento de família, ele seja aquele arrimo de família que custeia todas as despesas da casa, e também eles podem ser indenizados pelo dano moral. E aí eu repito, tanto da fábrica quanto do empregador daquela pessoa que foi vítima do acidente, caso ele não tenha adotado as medidas de segurança cabíveis, que inclusive foi objeto ali de um termo de ajustamento de conduta. Então, esses são os direitos do empregador, do operador dessa máquina, que pode ter ali a responsabilidade com o fabricante dessa máquina, ele pode ser indenizado por esse fabricante, porque nesse caso há o que no direito a gente chama de consumidor por equiparação. Uma pessoa que foi ali, teve contato com aquele produto fabricado pela fabricante, e ela, muito embora não tenha adquirido essa máquina, não tenha comprado essa máquina, ela foi vítima por uma falha do sistema de segurança dessa máquina. Então, a fabricante é responsável, sim, por qualquer dano causado pelo seu produto fabricado. Beleza? Então, essa era a dica que eu tinha que trazer aqui para você hoje. Essa era a notícia que, infelizmente, eu trouxe, mas a gente não dá só notícia boa. Eu venho a trazer para vocês dicas e notícias do mundo jurídico que pode afetar aí algumas pessoas. E quanto mais você souber quais são os seus direitos, maiores são as chances de você conseguir ali na justiça reivindicá-los, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva agora, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação. Seja ele um trabalhador rural, seja ele um produtor rural, que tem que estar ciente das suas responsabilidades com o seu empregado, mas também quais são os seus direitos frente ao fabricante dessas colheitadeiras, dessas colhedeiras, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda para divulgar esse canal, para que cada vez mais a gente consiga trazer notícias e dicas do mundo jurídico aqui para você, tá bom? Um grande abraço.